É ruim conversar, sair com dois ao mesmo tempo? É até bom que você faça isso pra você se lembrar, sabe de quê? Não. Que você continua solteira, porque a gente tem a tendência que quando começa a se envolver com alguém, a gente emocionalmente tende a investir só nessa pessoa. E eu nem tô falando de vocês saírem beijando outras pessoas. Eu tô falando de vocês entenderem que vocês continuam solteiras, que você não tem nada com esse homem, que esse homem tá interessado, esse homem tá te mandando mensagem todo dia, vocês estarem se vendo toda semana, não indica compromisso, não indica que vocês são algo. Então é importante que você haja como uma mulher solteira. Esse homem deve saber que você tá ficando com outras pessoas? Acho que você pode omitir, né, minha amiga? Acho que também não seria legal. Mas é importante sim você estar aberto a outras pessoas aparecerem pra você lembrar que existem outras pessoas. Pra você lembrar que esse homem não é o único homem do mundo. Pra você lembrar que talvez apareça alguém que faça até mais por você. Pra você lembrar que ele tem que te conquistar. Porque você fica tão centrada nele que daqui a pouco ele tá tentando conquistar ele é você. E tá insegura. Mas esse não seria o certo? A donzela tentando conquistar o cara? Pelo menos eu acho que nos velhos tempos era desse jeito. No tempo que não tinha celular e a pessoa não podia ficar conversando com 10 caras ao mesmo tempo. E é por isso que eu discordo respeitosamente dessa senhora aí. Certamente ela deve ser uma terapeuta de relacionamento feminino e na opinião dela, 2 é o mínimo. Porque vai que aparece coisa melhor, não é isso? É claro que não precisa falar pros caras que você tá conversando ou saindo com outros, mas geralmente os caras percebem. E é nesse momento que muitos costumam dar até uma murchada. Eu mesmo, se estiver conversando com uma pessoa ou saindo com ela, mesmo que for só no começo, se eu perceber que ela tá conversando com vários outros caras, imediatamente ela vira amiga. Eu já tive aquela fase de querer exigir que a pessoa me dê prioridade e pare de falar com outros eventuais caras, mas não vale a pena. Como diz a terapeuta aí do vídeo, a pessoa, mesmo que ela estiver saindo e conversando com vários caras, ela tem que manter o mesmo comportamento que ela tivesse solteira. Eu acho que dependendo do contexto, isso aí não é muito justo, porque eu acho que é uma pequena parcela dos caras que agem dessa forma de ficar saindo e conversando com várias senhoras ao mesmo tempo. Uma, que isso não seria nada barato, e tem outro, o cara tem que dedicar a vida dele a isso. Como que um cara que trabalha e tem as obrigações dele vai ter tempo de conversar com várias ao mesmo tempo? Não tem como um cara bem sucedido, por exemplo, fazer isso, porque ou ele cuida da vida dele ou ele vive em função de relacionamento, porque na maioria das vezes sempre tem que partir do cara a iniciativa, né? A não ser, é claro, que seja um cara muito gato. Eu acho que o único contexto que esse negócio de conversar com várias ao mesmo tempo faria sentido para um homem é se ele tivesse a vida dele já bem resolvida e não tivesse outra coisa melhor para fazer, porque a energia que o cara tem que gastar mantendo esses contatos aí, no final das contas não vale a pena. Então é por isso que eu acho que a maioria dos caras não fica conversando e saindo com várias ao mesmo tempo. E além disso, eu acho que é um pouco de desonestidade também, né? Porque a partir do momento que você tem que omitir uma informação importante igual a essa aí, que você tá conversando com vários caras, isso já significa que você não é 100% confiável. Claro que eu respeito a opinião da terapeuta, mas a hora que os caras percebem que a pessoa tá agindo como solteira, é nesse momento que muitos não vão levar tão a sério assim esse relacionamento e geralmente os caras somem, depois de já ter bagunçado amorosamente até dizer chega com essa pessoa. Então, por mais que esse conselho que ela deu no primeiro momento possa até fazer sentido pra muitas, porque se vários caras ficam mandando mensagem ao mesmo tempo, ela meio que tem que dar uma filtrada e ver qual deles que tem mais chance ou não, porque a realidade é uma só, senhores. Uma senhora padrão aí, jovem, não sei o que, sempre vai ter vários caras mandando mensagem pra ela. E é normal, então, que a guerreira dê uma filtrada ali pra ver qual desses caras que vai vingar alguma coisa, mas não dá pra conversar com um por vez? Porque se ela tá conversando e saindo com vários caras ao mesmo tempo e ela não diz isso pros caras, isso significa que estamos sendo enganados, senhores. E se for desse jeito também eu não quero, só de raiva. Porque eu, a vida inteira, sempre fui o cara que ficava mandando mensagens pra pessoas aleatórias aí, pra ver se ia sobrar alguma coisa, e eu nunca ganhei absolutamente nada com isso. Até porque os caras que as madames têm interesse não são aqueles que ficam mandando mensagem o dia inteiro. Geralmente o negócio é meio automático. O cara manda uma ou duas mensagens, vamos sair, vamos não sei o que, tome-lhe como se não houvesse amanhã e ghost. Próximo. Não é assim que funciona os relacionamentos casuais? Ou você acha que um cara muito que tem várias opções de relacionamento vai ficar mandando mensagem aleatoriamente assim pra ver se ele consegue convencer a pessoa a sair com ele? Eu acho que em alguns casos o que acontece é o seguinte, tá lá o cara que tem várias opções de relacionamento que de repente recebeu uma curtida numa foto aleatória dele na rede social. Automaticamente esse cara já percebe qual que é a intenção da pessoa e ele não precisa nem fazer esforço pra isso.
É só mandar uma mensagem, combinando com a pessoa, vamos se encontrar e tudo, e é dentro. O cara não precisa ficar mandando várias mensagens o dia inteiro, perguntando como que foi o dia dela e não sei o que. E quanto antes a gente aceitar isso melhor, não adianta lutar contra a realidade. Todo mundo sabe hoje em dia que é normal uma senhora solteira tá conversando com vários caras ao mesmo tempo, até saindo também com vários de forma recreativa, mas eu acho que não precisa incentivar, porque isso vai acabar acontecendo de forma natural. Como eu disse agora há pouco, quando eu tava no auge da gadice, tinha esse costume de ficar mandando mensagem pra pessoas que eu não conhecia, ficava curtindo foto, aplicativo de relacionamento. E a partir do momento que eu vi que aquilo era uma perca de tempo terrível e eu não conseguia arrumar nada, e de vez em quando ainda, quando saía alguma coisa ou outra, era um tribufu, não compensava, geralmente era pessoas que eu nem tinha atração de verdade, eu, paulatinamente, fui deixando de lado essa gadice, porque por mais que uma pessoa não seja a deusa da beleza absoluta, mesmo assim de forma geral, sempre vai ter um cara mandando mensagem, convidando essa pessoa pra sair, porque por mais que a pessoa não seja a deusa da beleza absoluta, mesmo assim, de forma geral, sempre vai ter alguns caras ali mandando mensagem, curtindo foto, com a intenção final de repente, sair com essa pessoa, né, casualmente. Só que o problema, principalmente quando você tá atolado na gadice, é que geralmente o cara não percebe que não compensa você ficar conversando com uma pessoa, perdendo tempo e até criando expectativa de marcar um encontro, sendo que essa pessoa tá conversando com vários outros caras. Muitas vezes, quando o cara é inexperiente, ele fica até idealizando algumas coisas, pensando assim, não, essa aqui é diferente, ela tá me dando atenção, então isso significa que logo vai sobrar alguma coisa pra mim, mas geralmente não é isso que acontece. Tem umas até que conversam com tantos caras ao mesmo tempo, que ela dividem os caras, tipo assim, não, esse aqui é meu amigucho, que eu vou falar quando eu estiver triste, esse aqui é o cafajeste, que se precisar no momento de emergência ali, eu sei que o cara vai estar à disposição, tem esse outro aqui do Pix, que dependendo da história triste que eu inventar, manda até dinheiro porque ele acha que eu tô afim dele, e viver desse jeito é uma maravilha. Teoricamente a pessoa só tem benefício, né? Vai alimentando a expectativa de um, se relacionando casualmente com outro, e assim a pessoa vai levando a vida até, claro, começarem a aparecer os primeiros casos do que, senhores? Do famigerado relacionamento casual e ghost, pra não falar outra coisa. Porque embora de forma geral uma senhora padrão tem vários caras mandando mensagem, meio que dando em cima dela, só que como diz o professor Chapeleta, nada dura pra sempre, e se a pessoa se iludir e achar que essa fase vai durar pra sempre, infelizmente, o que pode acontecer é que essa pessoa não vai conseguir manter um relacionamento sério, porque se for ver certinho, pra ela nem compensa. Imagina só, se a pessoa conhece um cara que ela sabe que ele tem interesse nela, mas ela consegue só administrar, você é meu amigucho, vamos ver, quem sabe um dia a gente marca alguma coisa, e o cara fica só ali, orbitando, mandando mensagem, mandando pix até de vez em quando. Por outro lado, nada impede também essa mesma pessoa de sair com outros caras sem ficar exigindo muita coisa, porque é ela que tem vontade de sair com esse cara, e já esses caras às vezes nem valorizam tanto assim essa pessoa, porque na maioria das vezes muitas guerreiras querem o mesmo cara, e no primeiro momento a gente chega à conclusão que não sobrou nada, né, pro menino bom. A não ser, é claro, que o cara tenha paciência, né, de esperar a pessoa quebrar a cara em vários relacionamentos, e a partir desse momento também que muitas começam a declarar que nenhum homem presta, porque às vezes é tanta oferta de relacionamento que a pessoa não consegue nem escolher direito. E finalmente, quando essa pessoa que no passado recente recebia várias mensagens o dia inteiro de homem que ela nem conhecia dando em cima dela, quando esse número vai diminuindo paulatinamente, porque a pessoa vai atingindo a maturidade, esse é o momento certo do menino bom ativar o modo fera enjaulada e mostrar pra essa pessoa que ele sempre esteve lá esperando. Mas infelizmente, pro menino bom, a pessoa só vai tomar consciência disso quando ela já tá com o braço de merendeira e já é mãe de um ou mais príncipes. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você concorda com a terapeuta que tem que conversar com vários mesmo e chupa Brasil, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Barbella Prochaska Júnior, pessoas que acham que vão ser a deusa da beleza absoluta pra sempre, e você tem que fazer o máximo por mim porque eu não aceito menos do que isso. Aí conforme ela vai amadurecendo e virando a tia Neide, paulatinamente ela percebe que agora é o momento certo de dar uma chance pro primeiro desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!